o mundo é composto de mais gente, o mundo tem mais pessoas. Deixa eu tirar um pouco do meu egoísmo, do meu eu, deixa eu compartilhar um pouco. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente ajuda, mas mais do que quem se transforma é a gente. E aí, gente, boa tarde. Estamos aqui em mais um Vira o Jogo e dessa vez muito feliz porque eu consegui trazer Gabriel Gedanken para falar com a gente. E eu não vou falar muito, porque senão eu já vou começar a ficar super emocionado. Mas hoje o tema é uma das coisas que mais mexem comigo, que é o valor da vida. Quanto vale uma vida para a gente? Então, antes de eu falar qualquer coisa, você se apresenta. Seja bem-vindo ao Vira o Jogo. Valeu, Silvio. Obrigado pelo convite. Sou o Gabriel Gedanken. A gente está aqui hoje para falar um pouco da Hatzalah, um pouco do valor da vida. Eu sou voluntário da Hatzalah. Para quem não sabe, a Hatzalah é uma organização voluntária, mundial. Está aqui no Brasil faz 12 anos. E nosso foco é ajudar um irmão Yehudi que está aí precisando, está em uma emergência médica. E a gente trabalha por geolocalização, então a gente fica espalhado pelos principais bairros que tem judeu aqui em São Paulo, e é acionado por geolocalização, e a ideia é que em 5 minutos ou até menos a gente esteja lá ajudando alguém. É interessante, só dando um detalhe, de vez em quando você usar alguma palavra, eu vou ser a tecla SAP. Então, por exemplo, Yehudi, na verdade, está ligado a judaísmo, a judeu. Então, eu não escondo, eu pratico a fé judaica, e um dos princípios da nossa vida é sempre ajudar o próximo, independente de quem é o próximo, e a gente tem que fazer. Vou cuidar aqui das palavras para falar. Não, pode falar, eu traduzo, acho o máximo isso. Aliás, eu falei num outro podcast, está tendo uma peça do Kafka na Fiesp, né? Eu sempre mando um beijo para Débora, né, que é responsável pela cultura, e o Kafka, na verdade, fala um monte de palavras, então tate, mame, só que ele fala mais Yiddish. Então fica aquela... E tava uma galera comigo e eu traduzindo no meio da peça. Eu falava isso, falava... Tate, pai, mame, babe, não sei o que. E começa. E foi muito legal. Mas antes de a gente falar qualquer coisa, para não gerar essa ciumeira, que a gente sabe, né? Então, primeiro, tem que mandar beijo pro Rabino Levi. O Rabino Levi que... Rabino Levi, por favor. Rabino Levi que... A gente ama você, então, Rabino Levi, meu querido. Tem que mandar beijo pro Celso. Celso, um beijo. Sabe? Pra toda a galera da federação que trabalha na Hatzalah, o Marcelo, o Fábio. Tem que mandar um beijo pra todo mundo lá. Beijo pra todo mundo. Não, vocês ficam falando, vocês não falaram da gente, falamos de todo mundo, tá, vai. Então falando de todo mundo, tá certo? Então a gente começa. Mas falando sobre vida, como é que nasceu esse projeto? Da onde apareceu a Hatzalah? Por que a gente trouxe isso? Qual a importância da vida, não da vida, mas a importância do processo pra gente? E muita gente usa a Hatzalah como benchmarking. Tem várias empresas que olham para a gente e procuram fazer muito parecido ou muito igual. Eu acho que a Hatzalah, no Brasil e no mundo, todas começaram de uma forma semelhante. Nos Estados Unidos eu sei que foi dessa forma, Israel dessa forma e aqui dessa forma. Teve um caso dentro da comunidade, uma pessoa passou mal dentro de casa, ligou para o serviço de resgate do SAMU, cada um do seu país com seu serviço, e infelizmente, pelo excesso de demanda que tem esses serviços, demorou 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos e não chegou o serviço de emergência e a pessoa veio a falecer. E eu sei que teve casos assim também. Nos Estados Unidos começou há 30 anos atrás da mesma forma. E aí parou e falou, olha, pessoal, a gente está aqui, a gente já está, sabe, o hospital está do lado... a gente tem muita gente espalhada por São Paulo. Se a gente fizer um curso de primeiros socorros, e na cara de pau mesmo, porque eu não tenho nada a ver com a área de saúde, porque acho que tem uma... A gente já tá falando de palavra em não, mas é isso mesmo. Em hebraico, é chutzpah, a gente tem cara de pau. Cara de pau mesmo. Porque eu sou um profissional, trabalho com importação, nada a ver com saúde, todos os voluntários da Hatzalah, nada a ver com a área de saúde. A gente tem uma equipe profissional de enfermeiros, sim, e médicos que tá com a gente, tá dando respaldo. Mas, o que esses caras agora que não manjam nada vão fazer um curso de... O Celso é dentista. Celso é dentista. O Marcelo trabalha com alimentos. Com alimento. Tem todos os ramos lá dentro. Então, o que esses caras que não... Nada a ver, que não tem faculdade de medicina, não tem faculdade de enfermagem, vão fazer um curso de 60, 80 horas... E realmente a gente faz um curso muito focado nesse primeiro atendimento pré-hospitalar,
antes de chegar a ambulância, antes de chegar o paciente no hospital, o que acontece nesse período? A pessoa pode cair, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, a pessoa pode ter um AVC. Quais são as principais situações? Vamos aprender? Vamos aprender? Vamos. E aí a gente tem esse aplicativo que funciona por geolocalização e, assim, realmente na cara de pau mesmo, não é uma coisa, assim, não existe conceito de paramédico no Brasil. O que a gente faz, na verdade, é ser paramédico. Tá. Mas não existe esse conceito no Brasil. Tem médico, você tem enfermeiro, você tem técnico de enfermagem, mas paramédico não existe. Então, a gente resolveu, se juntou e tem lá os cabeças, o Benny que começou, teve o Steve que também começou essa história. Várias pessoas que trouxeram a ideia pro Brasil há 12 anos atrás. E de lá para cá, são mais de 8 mil atendimentos. Eu ia perguntar isso. Em 12 anos... São mais de 8 mil atendimentos. Mais de 8 mil atendimentos. 8 mil estava em dezembro, depois eu não atualizei o número, mas em dezembro a gente estava em 8 mil. Mas que coisa, né? E assim, a principal intercorrência qual é? A gente atende muito idoso. Imaginei. Vezes, realmente, a gente tem, dentro da comunidade, a gente tem um público, uma faixa etária mais velha, bem grande. Então, a gente tem bastante idoso que, às vezes... Tá se sentindo mal, não sabe exatamente o que tem, ou uma dor no peito, mas às vezes pode ser que seja só uma dor de barriga, mas às vezes é uma dor no peito mesmo. Então a gente tem o que a gente chama de mal súbito, que a pessoa não sabe explicar exatamente o que ela tem algum sintoma, e aí ela liga para nossa central. Quando ela liga para nossa central, a gente também tem um médico que regula as chamadas, então ele tenta extrair o máximo de informação para conseguir classificar o grau de emergência. Se é um grau mais baixo, que consegue pouco recurso, ou a pessoa realmente está com princípio de infarto, ou está tendo um AVC, e a gente realmente aí manda mais gente para poder dar atenção para esse paciente. Vocês têm várias modalidades. Tem a ambulância que vai, tem o socorrista de moto que vai, não é? Vocês têm vários tipos de atendimento. Isso. A gente, na verdade, quando se pede para um voluntário ir, pode ser que ele esteja de carro ou de moto, ele vai estar com seu veículo próprio, que ele usa no dia a dia. Então, é uma chamada, uma ocorrência que exige 3 voluntários. A ocorrência lá do Bom Retiro. Vamos ver quem está lá pelo Bom Retiro. Você dispara o chamado e quem estiver mais perto. E aí, todo o princípio, todo legal da coisa, é porque nossa base fica lá em Higienópolis. Sim. Pega uma... sexta-feira à tarde. Higienópolis, Bom Retiro, super tranquilo. Você pega uma Avenida Pacaembu lá, um pouquinho da Marginal. Chegamos, mas a ambulância, nessa saída de feriado, vamos falar assim, tem uns momentos aí que são meio caóticos. Por mais que a ambulância tá com sirene, tá tentando passar, é difícil, não vai porque andar. Não passa. Não vai andar. E aí, eu, por exemplo, trabalho no Bom Retiro. Eu me desloco lá, tenho moto, lá pelo bairro do Bom Retiro, me desloco em 5 minutos de uma ponta para outra. Sim. Então, em todo esse tempo que a ambulância está se deslocando... Você já chegou. Eu já cheguei, já estou dando o primeiro atendimento, já estou vendo o que precisa fazer, já estou entendendo a gravidade com um pouco mais de recurso do que o solicitante. Estou conseguindo ver a situação, olha, realmente ele está com uma pressão mais elevada, não, ele está com um sinal de AVC... ou foi um trauma, a gente vai já imobilizando a pessoa, então dispara, então tem mais algumas pessoas que estão lá no Bom Retiro e assim vai. E assim, por todos os bairros que a gente atua, sempre funciona da mesma forma. O princípio básico que a gente tem a gente precisa de voluntário. Para atuar em uma região, a gente precisa de voluntário, porque realmente só a ambulância não supre. A gente usa a ambulância para transportar para o hospital. Mas pelo trânsito que a gente tem aqui em São Paulo... A gente chega antes, tem que chegar antes. Se não chegar antes, temos um problema. Você sabe que eu passei grandes sustos na minha vida, porque meus pais sempre moraram no Tatuapé. E meus pais são sobreviventes do Holocausto. E só a gente sabe a dor que eles sentiram. Né? Ninguém imagina. Não dá para imaginar. E minha mãe sentia muita dor. Então, eu sei o que é cruzar São Paulo, sabe, de tarde, tendo que socorrer minha mãe. A minha irmã sempre foi uma grande filha, e é uma grande filha, e é uma grande tia, e não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, eu acho que o papel de vocês, quando alguém chega, quando alguém
deve ser uma coisa incrível, né? Eu vou fazer o curso agora, depois de amanhã. Já, entendeu? Já. Você tá me devendo já faz algumas semanas. Pois é. Mas como a gente tá nessa parte de segurança, então tá. Não, mas agora eu vou com certeza. Agora, de tudo que você já fez, qual foi aquela virada assim que você falou, nem eu acreditava que ia dar tão certo? Você deve ter feito muita coisa incrível e... Olha... Parto, essa eu nunca peguei. Essa sim, a gente já você, pegou... mas... Já teve. A Salah já teve, acho que, 2 partos. Assim, que realmente teve que fazer, assim, acho que se não me engano foram 2. É uma situação muito difícil, né? De repente estourou a bolsa e não dá tempo de chegar no hospital. A gente já pegou algumas mulheres grávidas que realmente... Mas deu tempo de chegar no hospital. Mas, assim, parto mesmo, essa foi uma sensação que eu nunca fiz e deve ser uma sensação até... Porque a gente vê tanta coisa ruim que vê um nascimento, né? Mas aí, só fazendo uma correção, eu acho que é lógico que o ruim, a dor, ninguém gosta de sentir. Deve ser uma coisa incrível você chegar e a pessoa tá lá e para ela você chegar deve ser uma coisa incrível. Então, eu acho que... Pra gente é muito doído, mas pra pessoa é... Você vê, assim, a cara de... Muitas vezes você consegue perceber a cara de alívio de ajuda chegou. É perceptível, assim, não só na cara da pessoa, mas dos familiares em volta, assim... Ela tá aqui, podemos baixar a guarda, sabe? A coisa tá começando a se encaminhar. Então a gente muitas vezes percebe essa sensação de alívio da pessoa de a gente chegar lá. E realmente a gente chega assim e ter do nosso lado a sensação de ajudar e saber que fazer diferença, que você perguntou qual foi a virada. Assim, a gente teve muitas situações, assim, passando para pensar, às vezes a gente pega, por exemplo, uma pessoa que caiu, quebrou o fêmur no banheiro. Minha mãe. Assim, e ninguém conseguia levantar. E ninguém sabia como imobilizar. Exatamente. Ninguém sabia. E, assim, como é que desce a escada? Minha mãe morava numa casa. E ela caiu no banheiro em cima. E como é que desce? Então... Desculpa, estou falando muito... Não, imagina, não. Mas essas são as experiências que a gente sente de quem passa por uma situação de aperto. E a gente sabe que a gente fez diferença numa situação dessa. Assim, a gente teve vários casos, assim, ou às vezes identificamos um AVC. E às vezes nem começa pela gente, começa um passo antes. Esse é o intuito desses workshops que a gente está fazendo, é identificar a situação de emergência. Então você sabe que você chegou rápido, a pessoa identificou rápido, chamou, a gente chegou rápido, ela chegou rápido no hospital. Do começo da chamada, até ela ligar, até ela estar no hospital, meia hora. Para um AVC isso faz toda a diferença. Do que passar 3, 4, 5, 6 horas e aí já teve sequelas irreversíveis. Sim. Uma situação que... Você me cutucou, agora vai... A lembrança vai vir. Eu fico imaginando, porque a gente passa por tanta coisa que... Pra mim, eu vou te falar, é uma emoção muito grande, uma honra muito grande você estar comigo aqui. Eu tô falando muito sério de coração, porque eu vejo o jovem hoje falando, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Aprende. Tá aqui, ó. Faz. Então... A verdade é que a gente vive hoje um mundo muito egoísta. É uma sociedade egoísta. Assim, eu vou fazer o meu, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou viajar, eu vou casar, eu vou não sei o quê, eu vou, eu. E eu acho que quando a gente entra num trabalho voluntário, que seja de salário, ou qualquer trabalho voluntário, federação, trabalhar com segurança voluntária, a gente tem hoje tantos trabalhos voluntários dentro da comunidade, fora da comunidade, você fala, peraí, não sou só eu. O mundo é composto de mais gente, o mundo tem mais pessoas. Deixa eu tirar um pouco do meu egoísmo, do meu eu, e deixa eu compartilhar um pouco. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente ajuda, mas quem se transforma é a gente. A gente vira pessoas diferentes. Então a gente contribui, por um lado, por um mundo melhor, e parece uma frase meio batida, né? Eu vou fazer Mas realmente, se cada um para um pouco e deixa eu doar alguma coisa que eu tenho. Pode ser uma doação monetária, mas deixa eu doar um pouco do meu tempo, deixa eu doar um pouco de qualquer, sabe? Da minha expertise em alguma coisa para criar algum projeto. Qualquer doação que a gente... Sabe, isso faz tanta diferença. E assim, no mundo egoísta que a gente vive hoje,
poder ter essa chance de contribuir um pouquinho para ter um espaço melhor. Então, acho que isso é a grande sacada do voluntariado. Que a gente está ajudando, a gente está formando um melhor, mas a gente está se formando pessoas melhores. A gente está nos formando, né? Como pessoas. Como pessoas. Então, a gente vê situações difíceis, então, poxa, será que eu preciso brigar por qualquer coisa? Será que eu preciso estar nervosa? Será que adianta alguma coisa? Se uma pessoa passando mal, uma pessoa doente, uma pessoa, sabe? Então, isso eu acho que muda muito. Eu me mudei muito. A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Parar, se conhecer, soft skill, essas coisas todas. Para um pouco. Olha aqui. A gente tá falando um pouquinho antes, né? Com o Juscelino, tava falando sobre esse mundo maluco que a gente tá vivendo, né? A coisa tá meio estranha, né? Então, quando a gente escuta você falando, a gente realmente para um pouco e fala, não tô sozinho aqui. Deixa eu olhar para meus pares. Mas e aí? Você ia começar a contar uma história e aí você falou, você me cutucou e... Sim, essa é uma história que pra mim, marcou muito, assim. A gente pega muitas paradas cardíacas. E, assim, a chance de sucesso é muito baixa. De você conseguir trazer uma pessoa de volta. E eu tenho uma experiência, minha primeira vez que eu consegui ver a pessoa voltar é surreal. Assim, é uma coisa... Era uma noite de quarta, quinta-feira. Aquela noite parecia, assim, aquelas noites que tá fadado a dar tudo errado. Então, lá para as 11 e pouco, a gente teve um chamado. Eu moro em Higienópolis, então lá em Higienópolis a gente teve um chamado. Atendeu, era um caso mais leve. Acho que a pessoa estava com síndrome de pânico, se não me engano. Que não é tão leve também, né? Não é tão leve, mas em comparação com o que vinha depois da noite. Então, aí voltamos, deitei, aí quando você já volta naquela adrenalina para conseguir dormir. Sempre demora um tempo, baixar um pouco a adrenalina. Passou 1 hora, meia-noite e pouco, tocou de novo. Eu não lembro o que era, mas fui e tal, a gente atendeu. E é sempre por proximidade. Então, aquela noite eu tô azarado. Era de perto de mim, 2 vezes à noite, perto de mim ainda. Aí eu voltei. Aí, antes de deitar, eu falei, eu só levanto daqui de novo se for uma parada cardíaca. Passou talvez mais 1 hora... E a gente recebe, quando a gente recebe o chamado, ele vem a possível situação. Então vai com parada cardíaca. Eu falei, pronto, né? Aí levanta igual um doido. Porque já tem adrenalina. Sempre que a gente recebe um chamado, tem adrenalina normal, mas tem alguns chamados que a carga de adrenalina vai lá pra cima. Então, parada cardíaca, quando você vê que aconteceu uma coisa com uma criança... Até familiar eu já tive que atender também, sabe, a carga de adrenalina aí acho que vai vezes 3, 4, aí você sai igual um maluco. A gente chegou, eu morava na Albuquerque Lins, chegamos lá, então tava eu com mais 3 voluntários, mais 2 enfermeiros. Isso que a gente vai... Eu tava explicando, quando chama a gente vai em tropa. Vai em tropa, Mexeu com a turminha, vai todo mundo, né? Não tem... E a gente lá investindo 15 minutos, 20 minutos, meia hora, aí chega uma hora e a gente fala, bom, vamos levar pro hospital, a pessoa não tava voltando. Aí chega uma hora, às vezes a gente liga pra algum... A gente tá com o médico, o nosso médico da sequência do atendimento, mas às vezes, depende da situação, a gente liga pra um bombeiro, liga pra um SAMU, que a gente precisa de um suporte avançado, de um médico na cena. E naquela situação a gente falou, tava perto, o samaritano era... 2 esquinas para trás, falou, vamos pro Samaritano. Chegamos no Samaritano, quer dizer, descemos, e aí lá, mas no Samaritano, aí o pessoal lá do Samaritano é muito, muito receptivo, então a gente consegue entrar dentro da sala de emergência, porque às vezes tem um hospital que fala, daqui para frente são nossos enfermeiros, são nossos técnicos, são nossos médicos, então a gente entrou lá e a gente continua ajudando a equipe a fazer, e aí chega uma hora que você começa a olhar para o monitor cardíaco e você vê que ele começa a mexer. Aquela cena de filme, sabe? Tá assim, tá tudo reto. E aí ele começa assim. É loucura. É assim. Aquela noite você não dorme mais. Aquela noite você fica voltando. E é assim, é indescritível de falar. Ele foi embora. E ele voltou. Não tava aqui e agora tá aqui de volta. É muito, muito não dá pra descrever. Não dá pra descrever. Mas assim, foi assim... Essa foi a primeira vez que eu vi esse monitor, o coração batendo de volta.
E é muito louco. E assim, a gente passa por outras... Eu tô até empolgado aqui, tô batendo em tudo, eu quase derrubei o copo. Eu também. Eu falei só pra... enfim, eu também me emociono, também derrubo, também... Fica tranquilo. Você tá... A gente fala muito com as mãos, então... E essa emoção toda que você transmitiu agora é perceptível. Quer dizer, eu passei por uma experiência parecida, né? Porque eu tava triste e tal, não sei o quê, e fui fazer uma cineangiocoronariografia e aquela coisa toda, e eu olhei pro médico e falei, e aí, querido, tá tudo certo? Tá? Falou, muito. Você tá com as duas ascendentes entupidas 99%. É daqui pro quarto e nós vamos resolver o que a gente vai fazer. Falei, mas resolvi, falou, você não respira. Se você respirar, você vai infartar. E você ainda não infartou. Então você, por favor, não respira. Respira devagar. E hoje eu sou penta, né? Eu tenho 5 stents, então eu tô... E quando você fala de parada cardíaca, né? Eu que sou filho de pessoa que tem problema de coração, avô, então a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que realmente se cuidar e ter a sorte de ter um anjo como vocês por perto. Eu tô mudando de bairro por causa de vocês. Literalmente, eu tô mudando de bairro porque a gente precisa dessa proteção. Não tem jeito. Onde eu moro hoje não tem como, apesar que vocês estão... Mas essa é uma situação incrível, né? O marcador cardíaco é um negócio... Né? Porque quando você implanta as coisas, você está acordado, né? Então você fica vendo, né? E aí você fica rezando para... continuar do jeito continuar. Continuar, falar, você não para, você vai continuando bipando aí, porque... Mas é uma loucura, é uma loucura. E outra situação. Já teve socorrista que passou mal? E aí inverteu a situação? Olha, tipo, teve uma situação... Porque pode acontecer, né? O cara chegar lá e passar mal e de repente o cara que tá passando mal fala, para, eu te atendo. Eu não tava, acho que foi um pouco antes de eu virar voluntário. Mas essa história a gente riu muito por muito tempo, porque teve uma chamada e aí depois, logo na sequência, entrou uma outra, 2 esquinas para baixo na rua. Aí o voluntário saiu correndo, desceu de uma, saiu correndo, e aí depois subiu, não sei, subiu de escada, e aí chegou lá e tava sem fôlego. E precisou de oxigênio lá depois, então... Leva oxigênio pro voluntário. Leva oxigênio pro voluntário, então a gente já teve situações assim, mas nada grave, nada que o oxigênio não resolva. Em termos de socorrista, né? O que tem mais? Meninos, meninas, mais meninos, menos meninas, tem de tudo, tem criança, tem... Criança que eu digo jovem, né? Hoje em dia, a gente tem 40 voluntários, por uma assim, a gente tem dentro da nossa linha, a gente sempre segue a opinião de um rabino. Sim. A gente sempre se consulta com o rabino, que acaba tendo situações delicadas, que ele orienta a gente. Quem é? O Rabino Dishi. Só o Dishi. Então, ele tem que ser alguém que na verdade, tem que ter na verdade, o Rabino Dishi respeito muito, tá certo? Uma saudação especial, o Rabino Dishi é responsável da Mekor Haim, uma das sinagogas nossas. Mas o Rabino Dishi tem uma característica que eu conheço ele há muitos anos, que eu fiz, enfim, eu fiquei muito próximo dele um bom tempo. E o Rabino Dishi é um cara que não é. Ele não tem conversa, ele não é um cara que... Por isso muita gente se aconselha com ele. Sim. Então, uma atenção especial para ele. E aí dentro da nossa linha a gente segue uma linha religiosa e a orientação que a gente tem é que assim, hoje a gente só tem voluntários homens, tá. Por uma questão de religião e uma questão de segurança também, porque como a gente acaba saindo de noite, pode ser que pegue uma mulher sozinha de noite, tem uma questão de segurança aí envolvida também. Então por esses 2 motivos, hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente só tem voluntários homens atuando. E aí a gente tem, a partir de 20 anos, que a gente sempre... Menos que isso a gente não aceita, porque a gente precisa ter um pouco de maturidade para lidar com situações mais pesadas, assim. Então, a partir de 20 anos, quando se sentir jovem, tiver força... Eu te falo quinta-feira. E o pós? Como é que é o pós? Que você faz tudo, você falou adrenalina, tal, não sei o quê. E depois, a hora que você para? Quando acontece uma intercorrência feia, como é que é o pós? Olha, que o ser humano é uma coisa engraçada. A gente tem o dom de se acostumar com algumas situações. Então, no começo, para mim, uma parada cardíaca acabava com o meu dia. Até processar, até
sabe, poxa, tava lá, a vida passou pelas minhas mãos. Não que a gente faça alguma coisa, tudo é Deus, né? Mas nesse momento a gente é um intermediário aqui, a gente que tá sendo Ele mandou a gente antes. o mensageiro. Então, assim, putz, escorreu aqui, assim, passou, podia ter voltado. E no começo é muito difícil lidar com algumas chamadas mais pesadas. Mas, graças a Deus, a gente vai se acostumando, assim, pela natureza do ser humano. Então, hoje em dia, não que eu não fique triste por ter uma parada cardíaca, ao contrário, a gente fica arrasado. Mas a gente aprende a lidar com sentimentos. Só que, até hoje, tem alguns tipos de atendimento que eles mexem com a gente tanto quanto no começo, que é difícil de se acostumar. Por exemplo, a gente pegou algum tempo atrás uma pessoa que tinha ELA, aquele distúrbio que vai atrofiando toda a musculatura da pessoa. Difícil. E assim, eu lembro exatamente a cena, eu lembro... Tudo tem na minha cabeça, assim... Era um jovem de 50 e poucos anos, era um cara forte. E aí, a primeira vez que chegou o chamado pra gente, é como um trauma. E eu cheguei, era na esquina da minha casa. Eu cheguei e eu vi a pessoa deitada no banheiro. E eu já ia começar o protocolo de trauma, que é imobilizar a cabeça, tomar cuidado com a coluna cervical. E aí, tava lá a esposa dele e falou, não, ele não caiu. Ele não caiu? Não, ele foi perdendo a força, a gente foi sentando, ele tem ela. E aí, na hora, se dá uma travada, assim, quer dizer, você sente o baque, mas você não pode mostrar que você sentiu o baque, então aí você já reverte, não, tudo bem, deixa eu medir a pressão, deixa eu ver a pressão, deixa eu ver... E aí eu fiquei arrasado. Falei, cara, como uma pessoa de 50 anos... E assim, eu ainda tenho... A gente tem algumas manias na nossa vida, né? Então eu, às vezes, quando a cena já tá meio controlada... Então a pessoa já tá na cadeira, já tá encaminhando pro elevador. Eu tenho o hábito de olhar as fotos da casa. Toda casa judaica tem muita foto. Tem muita foto. Tem muita foto. Então, assim, é um hábito que eu tenho, assim, realmente... Talvez tentar entender um pouquinho mais a família, tentar entender onde eu tô. Não sei, por mais que seja 10 segundos que eu tenho lá pra olhar, eu sempre bato o olho e eu vi foto dele bem. E assim, aí é muito difícil. E aí depois de um tempo, mais uma vez chamou, e aí acho que eu fui mais umas 2 vezes naquela casa, e depois eu fiquei sabendo que ele faleceu. E esse tipo de chamado, ou às vezes você pega uma criança, que eu falei, criança também, a adrenalina sobe lá pra cima. Cara, esse tipo de chamado dói. Dói, demora pra passar e demora pra gente... assim, realmente fica... O dia fica estranho. E aí a gente vai digerindo. Às vezes quando eu preciso, sempre tem a esposa pra gente desabafar. Eu já, no começo, teve chamadas que assim, era... Eu voltava e ela via a minha cara branca, assim... Ela já sabia que não tava tudo bem. Ela nem perguntava, tá tudo bem. E aí você tem as crianças em casa e aí você tem que fingir que tá tudo bem, porque também, coitado, eles não tem nada a ver com o que eu passei, então... E a gente vai aprendendo a lidar, mas tem realmente situações que até hoje... que é isso, você passa por assim... um senhor, uma senhora de 90 anos, teve uma parada cardíaca... Ele realizou muita coisa na vida dele. Então é triste, ninguém quer ver ninguém morrendo. Mas, ele viveu uma vida completa, ele teve todas as oportunidades dele. Então, a gente percebe que o ciclo, né, teoricamente, está um pouco mais completo. E aí, às vezes, você pega um jovem, uma criança, um caso assim, que aí não dá. Aí você fala, tá... Você sabe que você falou um negócio, eu queria dedicar esse episódio para um filho que está em Israel, que acabou de passar por uma situação difícil, que é o Rafa Narese. Difícil. Para o Rubão, que está lá ajudando ele. Para o Pedro, que é o pai, que está lá. Ele recém perdeu uma criança e que essa força chegue, que é uma família muito querida de Campinas e difícil. Então vamos dedicar esse episódio para
levar um pouco de força para eles, que eu acho que a gente tá falando tanto de vida, né? Que ontem eu tava em casa e o Rubão é um filho que muitos anos ficou com a gente, e até hoje, né? Um leão, E aí eu recebi essa notícia e é isso. Então, que a Hashem dê força para vocês, Deu de consolo coração. necessário, se Deus quiser. A gente só se encontra em momentos bons e... Enfim, e é isso. E essa roupa? Você começou a tirar coisa daí, chegou uma hora eu falei, tem muita coisa aí, não é possível que cabe tanta coisa. A gente... Desculpa mudar de assunto, mas... Não, vamos falar coisa melhor aí, se Deus quiser. Tenha boas notícias sempre. Amém. A gente tem nosso colete, e aqui dentro desse colete tem um monte de bolso. Bolso atrás, bolso na frente. E aí eu cheguei aqui, eu sentei, eu falei, você tá incomodando aqui, eu não consigo encostar na cadeira de tanta coisa. Aí eu comecei a tirar. Aí eu tirei atadura, tirei daqui, tirei bandagem. Vocês não têm noção que ele tirou, ele foi tirando coisa, eu falei, isso tudo tava aí? E a gente, na verdade, porque a ideia é a gente se deslocar rápido. Sim. Então... passar a mão no colete e ir. Passar a mão no colete. Então, eu tenho esse colete dentro da minha moto, é o que cabe da minha moto. Eu tenho comigo um desfibrilador também. Na moto? Na moto. Que é a ideia do chegar rápido, de chegar antes da ambulância. Então, eu tenho um desfibrilador e esse colete na moto. Então, aqui eu tenho tudo que eu preciso para iniciar o atendimento até a ambulância chegar. Então, eu consigo aqui aferir pressão, eu consigo aferir glicemia, eu consigo dar uma olhada na oximetria da pessoa, no batimento, eu consigo alguma coisa de trauma, já consigo manejar. Não sozinho, com o que eu tenho aqui eu não consigo fazer nada sozinho, mas a gente bota tudo dentro desse colete e vamos embora. E aqui, na verdade, pela cor e por tudo, é a nossa identificação. Como eu ando de moto por aqui, sim. Então eu preciso estar bem identificado. Então, até porque... Moto. Eu sou suspeito. Moto, e aí, até, não sei se a polícia assiste não, mas vamos falar, né? A gente... Não é um... Ter sirene aqui, ter strobel aqui, não é uma coisa legalizada. Sim. Ainda mais no nosso serviço, é considerado ambulância, sim, é tudo normalizado, mas a gente, como voluntário, não tem a permissão de ter essas coisas. Porque eu falei, não existe paramédico aqui. Mas, como todo bom judeu, a gente tem bastante cara de pau, né? Então, eu pus na minha moto sirene, pus strobel, porque, na verdade, fora que me ajuda a chegar mais rápido, com certeza, sim, mas é a minha segurança. Se eu tô dirigindo, tô com mais adrenalina, quero chegar rápido, eu tendo a ter uma direção mais agressiva. Sim. Que minha mãe não escute isso, pelo amor de Deus. Elas escutam. Sempre. Elas escutam sempre. Várias vezes deixei minha moto na casa da minha mãe. Várias vezes. Então, a gente tende a ter essa direção mais agressiva. Então, ter a sirene e ter o strobel indica para quem tá ao meu redor que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Então, é minha segurança ter isso. Então, assim, eu coloquei na minha moto de uma forma não legal. Mas, sabe uma coisa legal? A gente tá há 12 anos. Eu sou voluntário há 8 anos. Lá em Genópolis, Bom Retiro, os policiais já conhecem a gente. Os bombeiros do Bom Retiro, tem uma homenagem do Bom Retiro que fica, acho que dos bombeiros que ficam em Campos Elíseos, se não me engano. O pessoal lá já conhece a gente. Então, eles já sabem que a gente está passando. Já tive, a polícia já me parou, já apresentei documentos, já expliquei o caso, já expliquei a situação e segue a vida. Mas o pessoal já conhece o nosso serviço. Então, hoje em dia já... Passa. Então, é o que eu falei. Tudo é em prol da vida. Tudo é pra vida. É isso. Quando a gente assiste Violinista no Telhado, a gente não fala to life. É pra vida, né? Vida. E aí, olha lá. Falei pra você que era rapidinho? Olha lá. É muito rápido. Muito rápido, né? Pra gente começar a fechar. Quanto vale uma vida, Gabriel? Quanto vale uma vida? Desculpa. Vale tudo. Eu tô na fase de neto. Então, qualquer coisa eu choro e... Mas terceira geração. Eu choro sem ter neto, então... terceira geração pós-holocausto. Uma vida vale tudo. Tudo. Vale tudo. Assim, a gente tem na Torá um dito que fala que aquele que salva uma vida é como se tivesse salvo um mundo inteiro. E a gente usa muito essa frase, a gente repete essa frase. Porque realmente,
Uma vida é tudo. Tudo que a gente faz é para salvar uma vida e tudo que a gente põe sirene, o que a gente corre, o que a gente se esforça e abre mão do nosso tempo, abre mão da nossa família para salvar uma vida. E é isso, vale tudo. É isso. Hoje o Vira o Jogo foi mais do que especial, foi trazer um menino brilhante. Obrigado pelo menino também. Porque eu olho para vocês, olho para o Michel, olho para o Rafa, olho para a Andressa, para o Steven, para a Renata, minha família. E vocês são brilhantes e vocês são tudo na nossa vida. Então, mostrar um pouco que menos eu. Olha para o lado. Tem muita gente que precisa da gente. Muito, muito, muito. Muito mais do que a gente imagina. Então, esse episódio mexeu muito comigo. Espero que traga um pouco de energia, um pouco de notícias boas e que tanto a pessoa que está perto quanto aquele que você menos imagina talvez está precisando muito mais do que a gente pode sonhar e é obrigação nossa ajudar. Então, de coração, Todá. Obrigado. Que a Hashem abençoe infinitamente você, sua família, seus filhos, são lindos. Que eu vi a foto. E daqui a pouco a gente tem mais um Vira o Jogo. Beijo pra vocês. Obrigado.